Olha, o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão em todo o país dos processos que discutem prejuízos decorrentes de cancelamento, atraso ou alteração de voos. Essa medida atende a um pedido da Azul Linhas Aéreas e da Confederação Nacional do Transporte. Vale até que o STF decida qual legislação deve ser aplicada. Vamos conversar com quem entende do assunto? O advogado Frederico Glitz, que é advogado, doutor em Direito e professor da Universidade Federal do Paraná. Doutor Frederico, bom dia, tudo bem? Olá, João, bom dia, tudo bem? Tudo jóia, inclusive falo como parte interessada, então não sei se poderia conduzir essa entrevista sem de alguma maneira induzir alguns eventuais questionamentos. Tenho, e até falando para a nossa audiência, uma situação que até vivi com a própria Azul, doutor. Bom, o processo estava lá. E agora? Está tudo suspenso? É mais ou menos aquilo que a gente está vivendo com relação também à pejotização? O Supremo fala, para tudo. Primeiro nós vamos decidir aqui como vai ser o andar da carruagem a partir de agora. É exatamente essa a ideia, né? Fazer com que então haja um julgamento uniforme e daí essa orientação do Supremo, tendo já um tema definido, passa a ser conduzir os demais julgamentos, inclusive das instâncias inferiores. Lembrando que esses são casos sempre de juizados especiais, então a repercussão aqui é muito, muito, muito grande. E a ideia de ter um julgamento mais uniformizado é bastante conveniente. Doutor, eu falei que a decisão, o pedido partiu da Azul. Isso significa que só quem tem processos contra a Azul, esses processos ficam suspensos, das demais companhias. Ah, não, João, mas o meu é da Gol, eu não tenho nada a ver com essa história. Peraí, não é bem assim, né, doutor? Não, ele vai suspender todos os processos, independente de quais sejam as partes e de qual é o grau de jurisdição. Então, o que agora acontece é que, enquanto não houver esse julgamento no Supremo e a definição desta tese de uniformização, não se prosseguirá com nenhum julgamento, os processos ficam suspensos, ficam literalmente parados. Doutor, um outro aspecto, de fato, o senhor que inclusive está desse lado, da trincheira, o senhor percebe que existem, ou ainda existiam, decisões distonantes num dado momento em que se observava o reconhecimento do direito, assegurando o recebimento, o pagamento de recursos com relação a eventuais danos e tal, questões de não respeito à legislação, Código do Consumidor. Por outra vez, um dado momento em que uma decisão não reconhecia nenhum desses aspectos e aí você olhava e falava, mas na balança, cadê o equilíbrio, né? Quando você tenta fazer aquele raio-x entendendo que a lei é uma só e a interpretação para ela deveria ser a mesma, mas na prática isso não estava acontecendo. O que a gente tem aqui é uma questão jurídica bem complicada, eu diria, né? O que está se discutindo no juridiquês é qual legislação prevaleceria, se o Código de Defesa do Consumidor, que é da década de 90, ou se uma legislação anterior a ele, que é o Código Brasileiro de Aeronáutica. Então a gente tem a discussão de qual teria seria mais especial, né, e portanto se aplicaria aos casos em que fossem discutidas indenizações por atraso ou cancelamento de voos. Essa discussão se insere num pano de fundo mais amplo. E são dois fatores muito importantes aqui. O primeiro é que o Supremo vem já decidindo casos envolvendo indenização por descumprimento do contrato de transporte aéreo. A gente já tem duas decisões que são nesse sentido uniformes ou uniformizantes. A primeira delas, que faz aplicação da Convenção de Montreal e Varsóvia, são tratados internacionais, em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, a casos de transporte aéreo internacional, quando a gente estiver discutindo indenização. Essa discussão foi bastante polêmica na época e o Supremo uniformizou dizendo que aplica-se o tratado. O tratado prevê, por exemplo, uma limitação a essa indenização. Essa mesma discussão também já foi uniformizada pelo Supremo para carga, transporte de carga. Então agora a gente vai ter mais uma decisão em que o Supremo vai olhar esse contrato de transporte aéreo, em princípio, por enquanto, apenas para casos nacionais e vai fazer uma decisão de uniformização. Ou se aplica o Código de Defesa do Consumidor, que prevê uma lógica de indenização o mais ampla possível, ou seja, tanto quanto for o seu dano, o dano demonstrado, ou se vai aplicar o Código da Aeronáutica, que prevê uma limitação tarifada com base em peso, ou no caso da bagagem, de extravio de bagagem, com caso em peso.
e no caso aqui em questão, por também uma fórmula para evitar a ampliação muito exagerada, digamos assim, da indenização. O segundo lado que a gente tem que lembrar aqui, que está dentro desse pano de fundo, então, de um lado a judicialização e do outro lado é essa argumentação de que, na verdade, no Brasil se tem uma excessiva judicialização. Ou seja, são casos e mais casos que acabam gerando, inclusive, custos para a própria população, porque o judiciário, afinal de contas, é arcado com os impostos. E, neste sentido, a gente já tem, inclusive, uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça na tentativa de criar um espaço normativo aqui de regulamentação mais estável e mais, como você usou uma expressão interessante, mais equilibrado. Então, a gente está nesse nó, né, entre a regulamentação, que eventualmente não sai, e algumas discussões jurídicas que a gente precisa estabelecer, que são quais são os limites indenizatórios e qual lei que prevalece sobre a outra. O senhor trouxe até alguns exemplos, mas entendendo o que deve acontecer daqui para frente, a partir de agora, bom, tudo pode mudar. Sim, o que você vai ter é que são processos que ainda não foram julgados, você vai ter, aguardar essa decisão do Supremo, e seja ela qual for, ela vai orientar a jurisprudência das instâncias inferiores. Isso, e aí tem um ponto importante também, não altera aquelas decisões já proferidas, né? Então, aquelas hipóteses em que você já tem coisa julgada, isso não vai fazer diferença. Mas, para todos os processos que ainda não transitaram em julgado, que a gente não tem uma decisão definitiva, a decisão do Supremo pode causar algum efeito. Doutor, a depender da formação ou do entendimento, o posicionamento de alguns ministros, a gente mais ou menos sabe, com relação a alguns temas, como cada um vai votar e tudo mais. Vi de alguns episódios recentes aí, né, que tivemos até mesmo nessa semana. Desse assunto, o senhor arriscaria fazer eventual futurologia? Falar, João, eu acho que um ou outro pode ser assim, o outro não. Acho que realmente nós vamos perder nessa. João, essa sua pergunta é exatamente um exercício de futurologia. Eu diria o seguinte, a gente, quando teve a primeira decisão que fez a prevalência do tratado sobre o Código de Defesa do Consumidor, ele foi uma novidade muito grande, ele gerou muita discussão no Brasil, porque fez uma interpretação de um artigo da Constituição, como se esse artigo desse, então, essa hierarquia superior ao tratado internacional, algo que não havia até então, pelo menos não passava até então na doutrina, ali, as pessoas não estudavam desta forma e nem entendiam desta forma. Então, esse exercício de futurologia ele é fadado a dar errado. Qualquer coisa que eu crave aqui não vai funcionar. Se você quer apenas um chute, eu diria que é muito provável que nós tenhamos, e aqui não estou nem querendo entrar na técnica, se a gente vai estar certo ou estar errado, mas que a gente vai ter uma posição do Supremo de meio de caminho. Então, que você tenha uma indenização pelo Código de Defesa do Consumidor, mas com alguns limites previstos na legislação da aeronáutica. Então, se precisasse fazer essa aposta, eu apostaria numa decisão de meio de caminho. Doutor, a gente sabe, né, que diante de inúmeras situações de desrespeito ao próprio consumidor, ferir legislação e tudo mais, o Brasil pode ser considerado um dos primeiros lugares do ranking, ou em função até da própria legislação ou dos direitos, se a gente entender muitos como garantistas, né? Mas é fato que essa judicialização ela se faz muito presente e olhando do ponto de vista, né, do empresário ou do setor da aviação, por mais que exista essa quantidade absurda de ações, essas indenizações, naturalmente isso vai ser colocado no custo da passagem. O custo, existe uma forma para que a companhia, por mais que seja condenada a arcar com esses valores, essas indenizações, para que ela continue existindo, tendo lucro, ela vai de alguma maneira tentar compensar esse balancete, muitas vezes negativo. Então, de alguma maneira ou outra, essa quantidade de ações, isso também vai repercutir no dia a dia da empresa, né? Olha, João, tem nessa tua ponderação, e acho ela extremamente relevante, a gente tem algumas questões que a gente precisa prestar bastante atenção. Primeiro o excesso de ações, a excessiva judicialização é um mau sinal, é um sintoma de que a coisa não está certa e está andando errado. Ou seja, porque a legislação não é suficiente, seja o que eu pessoalmente acredito, porque a prática das companhias é bastante desrespeitosa dessa legislação.
Um segundo aspecto que você destacou também, e que é importante, é exatamente isso. O mercado ele se reequilibra, né? A companhia aérea condenada ela não vai ficar sozinha nesse prejuízo, ela vai tentar se compensar de alguma forma. E isso, aliado a outros fatores, como, por exemplo, a tributação, os custos em dólar, faz com que a passagem aérea no Brasil seja excessiva. Então, muitas vezes excessivamente cara. Muitas vezes a gente escuta o argumento de que as empresas são muito gananciosas, não que talvez não sejam, mas o fato é que o ambiente em que ela está colocada também gera muito custo e alguma incerteza, porque as decisões judiciais, as que hoje são proferidas, elas são fruto de atos passados, então você está sempre atrás da previsão, né? E, em terceiro lugar, e aqui eu acho que é o mais relevante, é que este é um tema, assim como outros, que a gente não pode atacar de forma individual. Então não é a ação do João contra a companhia X que vai fazer a diferença no mercado. Isso só vai gerar uma indenização ou, eventualmente, uma não indenização e a prática abusiva consolidada. O que me parece aqui é que a gente precisaria ter uma postura mais de tratar o tema de forma coletiva, seja do ponto de vista de regulamentação precisa, com punição efetiva, com multas mais incentivadoras de uma boa prática por conta das companhias, e aí o aspecto regulatório, né, isso provavelmente é a ANAC fazendo, mas a gente sabe que ela tem também as suas limitações, e do outro lado, tutelas coletivas judiciais. Então não ação individual do João, essas milhares que estarão hoje suspensas, mas aquelas ações civis públicas que vão questionar efetivamente a prática de uma forma geral. E essas ações coletivas, embora elas não destinem necessariamente indenização para as pessoas que foram prejudicadas, ela tem um condão de atrapalhar muito mais o negócio, porque elas podem aplicar multas ou, eventualmente, até suspender a atividade. Ou seja, elas são muito mais agressivas contra a prática comercial abusiva do que simplesmente uma ação indenizatória. Então, neste sentido, se nós pararmos para pensar, é muito conveniente para uma companhia aérea que o João continue entrando com uma ação indenizatória. Porque se o João não faz, o Frederico faz, por exemplo, e outros tantos não fazem, esse cálculo de quem faz e quem não faz acaba compensando adotar esta prática. Ou seja, eles acabam pagando a prática abusiva pelo fato de muitas pessoas não procurarem os seus direitos de forma individual. Então, neste balanço que a gente tem de judicialização, muito mais conveniente, normalmente, é a tutela coletiva. Interessante. Por isso que eu gosto de conversar com quem é especialista, estudioso da área, porque essa visão, doutor, eu nunca tinha tido e tampouco tinha ouvido essa análise a partir desse recorte do setor, entendendo isso como uma realidade que está posta. E ainda que as violações continuem, né, doutor? Porque muitas vezes, indeniza, paga, é isso que o senhor falou. Num voo que tem 200, 100 passageiros, bom, se aquela situação aconteceu com 100 com os 200, 10, sei lá quantos vão entrar, paga os 10. É melhor do que a gente tomar uma ré, digamos assim, diante de uma ação coletiva ou melar o nosso negócio e não ter suspensão, o que vai representar um prejuízo significativamente maior. E a operação continua. E os desrespeitos também, né, doutor? Perfeito. Essa é a ideia. Então a gente, na verdade, precisa não só responsabilizar, mas também punir e prevenir. E normalmente isso se faz na parte mais sensível do corpo de qualquer empresa, né? O bolso. Doutor, para caminhar já para o final da nossa conversa, pergunto ao senhor. Quem, porventura, viajou aí de avião, teria alguma demanda para fazer a reclamação, já tem um advogado, conhece, às vezes acabou vendo na internet uma notificação, porque muitas vezes é assim, a tal do algoritmo é uma loucura, né, doutor? Você vai lá, tá no aeroporto, aí marca o voo, remarca, cancela, e você, de repente, já vai lá e joga no Google a tua dúvida. E a partir dos cookies, né? Daquela dúvida que você teve, já vai aparecer um anúncio de alguém, de alguma empresa especializada. Você teve atraso em voo? Entre em contato, indenização, preenche o formulário, nossa equipe entra em contato com você. E aí, qual é a orientação, doutor? Para quem passou por uma situação dessa e de repente se depara agora com essa notícia de que todos os processos envolvendo cancelamentos, questões de aviação, esses processos estão suspensos. Orientação para quem ainda não entrou, está pensando em entrar com um processo contra uma empresa aérea.
Quem já tem o seu profissional contratado, seu advogado contratado, deve entrar em contato com eles e até para checar qual é eventualmente uma estratégia, ou como está o seu processo, se já se deu entrada nele ou não, até para se entender exatamente junto àquele profissional escolhido quais são as possibilidades do caso adiante. Aqueles que ainda não fizeram podem aguardar um certo tempo, um certo período para checar qual vai ser esse entendimento do Supremo, e eventualmente fazer a sua opção. Se o fizerem, no entanto, tem que tomar uma cautela, e essa cautela é o prazo prescricional. Então, ordinariamente, segundo o Código Civil, a gente teria aqui um prazo, que é o menor prazo, de 3 anos para isso. Então, se o teu dano aconteceu, a partir da data em que ele aconteceu, você tem 3 anos para ajuizar uma ação de indenização. Isso pelo Código Civil. Nesses casos, então, você pode esperar, você ainda tem um certo tempo para esperar, mas precisaria ali controlar esse tempo para eventualmente não perder o seu direito de ação. Aqueles que eventualmente não querem fazer, querem ajuizar a demanda, podem fazê-lo, dependendo de 2 fatores também. Primeiro, sabendo que isso vai suspender, que a sua ação vai ficar suspensa até o julgamento do Supremo, e que até lá não se tem efetivamente certeza de qual vai ser o entendimento. E também de que, em optando, por exemplo, pelos juizados especiais, até um certo limite, portanto, do valor, você pode eventualmente nem ter sucumbência. Então, neste sentido, você não teria o risco de eventualmente vir a perder a ação e ter que arcar com os custos decorrentes disso. Então, são vários os fatores que entram aqui no jogo, é uma questão estratégica. A recomendação, em resumo, que eu poderia fazer é: escolha um profissional de sua confiança e converse com ele para poder fazer essa opção de uma forma bastante esclarecida e informada. Aí, com certeza, sem dúvida. Quero agradecer ao Dr. Frederico Glitz, advogado, doutor em Direito, professor da Universidade Federal, conversando conosco sobre essa decisão. Eu confesso, ontem, doutor, quando eu estava olhando ali, sabe? Você vai passando para cima, daqui a pouco, pimba! A primeira notícia que eu vi foi do Metrópolis, e estava lá. Toffoli suspende todas as ações, todos os processos envolvendo cancelamento, atraso de voo. Eu parei e falei, como é que é? E aí a explicação e o senhor trazendo então em detalhe nessa entrevista esclarecedora aí para nossa grande audiência. Doutor, obrigado pela atenção. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia.